Palmeiras vai para um jogo decisivo hoje contra o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada. Um jogo que tem um valor bem diferente para os dois lados. O Palmeiras hoje pode praticamente se sagrar campeão brasileiro, dependendo ainda de resultados da rodada de amanhã. Já o Atlético Paranaense, para ele, não vale de nada esse jogo hoje. O que importa é a final da Libertadores, é o último jogo do Atlético antes da final. E aí, né, a gente até já conversou aqui, vou perguntar pro Vamp sobre isso, porque o time até reserva, né, Vamp, vai querer se poupar nesse jogo. Não vai, ninguém quer se machucar para não viajar para Guayaquil, para não disputar essa histórica final de Libertadores. Eu já dou uma boa tarde pro velho Vamp, Vanderlei Nogueira, Mauro César Pereira, Bruno Prado. Tem também aí algumas coisas acontecendo no Equador, tem vulcão podendo entrar em ebulição, tem repórter sendo assaltada na porta do estádio, onde vai ser o jogo entre Flamengo e Atlético Paranaense. É essa bagunça de final única em lugar que nem tem futebol direito, então tem que ser questionado. Velho Vamp, primeiro eu queria te perguntar sobre essa situação do Atlético Paranaense que vai enfrentar hoje o Palmeiras em casa. Jogador hoje, mesmo reserva, não vai botar o pé em dividida nenhuma, né, Vamp? Ele tá prestes a disputar o jogo mais importante da história do clube. Boa tarde, Pilhado. Boa tarde, Mauro, Bruno, professor Vanderlei. Boa tarde a todos, né? Só para complementar, Pilhado, também os leitos, né? Que leitos Você falou aí de negócio de Guayaquil, a gente vai chegar lá, mas também o hotel tá tendo maior confusão também, né? Não tá tendo hotel? Não sei, a gente vai chegar lá, vamos falar do Palmeiras, depois você vai entrar nesse tema aí, né? Semana decisiva, né? O Atlético Paranaense, então, nem se fala, porque olhando a tabela até que foi favorável para o Atlético a rodada aí, a 35ª rodada. Os clubes estavam tudo próximo ali, o Atlético empatou com o Fortaleza, só o São Paulo ali que ganhou, os outros tudo, o Botafogo empatou com o Fluminense. Teve isso tudo, mas na semana decisiva, né? Não vai jogar 23. 11 vai começar a titular. Filipão, tava vendo todo mundo falando que ele meteu o time titular contra o Red Bull Bragantino, tomou 4, né? E o Flamengo, poupando seus jogadores, ganhou no final de semana do América Mineiro. Aí surgiu que jogadores do Flamengo pediu para jogar também, alguns, né? É outro tema. Mas assim, em relação ao Atlético Paranaense e Palmeiras, né, o Palmeiras vai com sua cavalaria toda, a depender da rodada, o que aconteça, pode ganhar o título já amanhã com os resultados, se ele obtiver uma vitória hoje, né? Em relação ao Atlético Paranaense, chega na situação, olha só como é a temporada. A temporada toda, você chega a uma final de Libertadores e, a depender do que ele faça, se não for campeão diante do Flamengo, a depender do que faça nessas 5 rodadas finais do brasileiro, pode ficar até de fora até da pré-Libertadores, né? E começar a temporada de 2023 tendo só o Campeonato Estadual, Copa do Brasil e o Brasileirão, né? Esse negócio de entrou em campo, se for com o pé mole, machuca, irmão. Se for para dividir, pensando, não vou dividir duro porque tem uma final, quem entrar na hora da dividida, foi um lance mole. Lance mole acontece o quê? Estiramento, lesão de o cruzado, normalmente o cara cai sozinho ou dividido, ninguém tá torcendo por nada disso. Mas quando entra em campo, que na famosa gíria nossa, que o porco rola, você tem que jogar. Vamp, mas fala a verdade. Não, você tem uma final o titular não vai querer, lógico, titular, mas alguém tem que jogar hoje. Não, sim, mas quem joga? Você é a reserva de um time. Aí você acha que aí eu entro no campo hoje. Esse jogo, o mundo todo tá vendo, que hoje é tudo globalizado, é tudo. Tá bom, isso. você vai dar tudo. Você vai dar tudo em aí campo? mete uma bola pro Dudu, estica. Eu não vou dar esse tiro com medo de abrir. O instinto, eu não sei como é hoje, mas o instinto de quando você entra, quem tem apetite é isso. Não vai querer. Tá bom, em casa. E o Atlético, eu botei um negócio. Ele tem a invencibilidade, ele não perdeu pra ninguém. Ele tem um aproveitamento dentro de casa. Azar, invencibilidade dentro de casa. Mas isso também é azar. O cara quer saber de ser então tá bom. Tá bom, então já botei. Já quer botar 5? Me dá 3 gols. Me dá 2 gols de frente aí, mais 1.000.
Não, mas eu aposto contigo que eu aposto que o Palmeiras vai ganhar. Logo. Eu aposto. Parabéns, foi depositado ontem, foi da Cruz Verde lá. Bola mais 1.000. Me dá 2 gols. Eu aposto que o Palmeiras vai ganhar. Me dá 2. Já que o Atlético Paranaense vai moleza, ninguém quer. Mas é óbvio que vai. Velho. Eu duvido. Eu não botaria o pé. Eu não sei, não vai o time titular. Isso não vai o time titular. Mas o reserva tem que correr. É uma camisa que tá lá, vai ter torcedor lá. É a despedida do time pra ir pra Guayaquil. Por sinal, parabéns, Conmebol. Que cidade, nada contra os equatorianos. Né? Levar uma partida. É inacreditável. Aonde não tem leito que fala, né? Leito não tem nem voo, não tem nem voo pra chegar naquela bagunça. Hotel. Nem voo tem pra chegar. Cara, a pessoa o seu Lunga tá certo mesmo, tudo é um zero pra eles, sabe por quê? Os caras marcam a final, falam assim, não sabe que vai cair lá. Vamos supor que fosse Flamengo, ainda bem que o Atlético Paranaense, que não tem uma das maiores torcidas. E a pessoa é um Boca e Flamengo, um Corinthians e Flamengo, como é que fica agora aqui, ó? Vamp, mas não vai. River. Pior que ninguém vai, tem 11 mil. São 11 mil ou já aumentou um pouco o número, Mauro? Tava nessa faixa. São 11 mil ingressos. Não, mas você não tá entendendo assim. 11 mil ingressos. Não tô falando porque de nem ingresso. chegar lá você Se consegue chegar. você fala assim, ó, vai jogar Del Valle e Atlético Paranaense. É cabível isso, mas ninguém sabe. A Libertadores, já pensou da Boca e Flamengo? Como é que vai fazer lá? Em Guayaquil? Um Corinthians... Já é uma vergonha você ter a maior torcida do Brasil numa final de Libertadores e ter 11 mil ingressos vendidos. É uma bagunça. A torcida do Flamengo lotaria vários outros lugares. Às vezes é 11 mil ingressos vendidos porque não tem lugar para se hospedar ou ficar também. Vamp, os voos são horrorosos. Isso tudo. Eu tô com um voo que eu demoro 12 horas para chegar no Brasil. Não, é isso que eu tô falando. E ninguém... Quer dizer, o cara tá lá na reunião da Conmebol, professor, vamos escolher a sede. É isso que eu tô falando. Escolher a sede. Guayaquil. Mas nada contra o país ou a cidade, mas não é cabível isso, cara. Eu também não tenho conta, mas tenho conta a Conmebol escolher. Não tem Conmebol, isso que eu tô falando. Não tem por que ser Guayaquil. Guayaquil não tem culpa de nada, tá lá. Sede final de Libertadores. Agora mesmo, a repórter foi assaltada lá na porta. Tava fazendo uma bagunça. A Conmebol é uma bagunça. Vai prejudicar o espetáculo mais uma vez, porque é uma final de Libertadores que não vai ter o estádio lotado com 2 times brasileiros. Agora, Mauro César Pereira, essa situação que a gente está falando do Palmeiras contra o Atlético Paranaense, seria viável, tá? Porque eu quero defender algo se for viável. Seria viável tirar Flamengo e Atlético Paranaense dessa rodada? Porque o que a gente está falando, nenhum dos dois quer saber dessa rodada do Brasileirão. Torna os jogos mais chatos, não é adiar a rodada inteira, adia o jogo dos dois. Teria como, porque é até chato, o Flamengo também vai receber o Santos não ligando nada pro jogo. Bem, na Argentina, eles têm um item no regulamento que eu acho até legal, que quando você chega na final internacional, você pode adiar o seu jogo anterior, ou seja, você não joga naquela semana. Isso está no regulamento das competições. Então, se o Estudiantes tivesse eliminado o Atlético Paranaense, eliminado o Palmeiras e fosse adversário do Flamengo, por exemplo, o time argentino que veio mais longe, né? Ou o Vélez tivesse eliminado o Flamengo e avançasse até a final, ele não jogaria nessa semana, ele ia ficar de molho, só se preparando para o jogo. Não teria jogado no final de semana. E aí, se tiverem jogos interligados, né, por um título ou por alguma situação, aí adia os jogos que interessam àquela equipe envolvida na partida decisiva da competição. Mas aqui no Brasil não é assim, né? Então, eu acho que também com o calendário mais apertado, o Flamengo e o Atlético já vão adiar o jogo do final de semana. O do Flamengo seria contra o Corinthians, né? Que vai ficar para o dia 2. Vai jogar sábado e terça-feira, joga contra o Corinthians. Seria um jogo do domingo, mas vai estar lá em Guayaquil. Vai ter que jogar. Agora o Atlético vai colocar time em reserva e o Flamengo vai satisfazer esse capricho aí dos jogadores de colocá-los em campo, porque eles acham que 10 dias de intervalo sem jogar é muito tempo, o que não deixa de ser um risco, né? É um jogo oficial contra o Santos. O Santos tem objetivos no campeonato. Num jogo, eu acho que as disputas de bola, evidentemente, são muito mais duras do que no treinamento. O risco de uma contusão, alguma coisa, em tese, ele é maior. Então, o torcedor do Flamengo hoje vai ter que torcer pelo time e principalmente para que ninguém se machuque às vésperas da final. Mas esse é um pedido dos jogadores, né? Que a comissão técnica está acatando. É bom sempre deixar isso claro. Não foi o Dorival que inventou, ele só está compondo, porque ele é refém do grupo. Como eu já falei aqui várias vezes, ele não tem condições de enfrentar o grupo. O técnico anterior, que bateu de frente com alguns jogadores, espirrou, né? E o próprio Andrés Pereira deu entrevistas reforçando essa tese recentemente. Então, até o final dessa temporada, que está muito próximo do seu encerramento, o Dorival tem que ir administrando. Agora, eu acho